A gente acompanhou o discurso de Donald Trump ao vivo em Davos. Seguiremos, claro, acompanhando por meio da nossa produção, que vai fazer toda a análise, mas muito conteúdo já temos por aqui. Alguns pontos a gente já destacou ao longo dessa edição aqui do Morning Show, as tarjas que estão sendo geradas para quem nos acompanha por vídeo, para a plataforma de rádio. Falou sobre a questão aí com a brilhante tradução do Luca Bassani em relação à Groenlândia, então já era previsível isso, e colocando os Estados Unidos como se fosse uma espécie de vítima que surrupiaram a Groenlândia. Você interpretou dessa forma também, mano? Pois é, e como se o fato dos Estados Unidos ter se tornado a maior potência econômica do mundo, o país mais rico, com os melhores índices socioeconômicos, uma grande potência, não fosse por si só uma grande vantagem de tudo que os Estados Unidos também produziu em termos de ordem global, né? Então, o Trump trata os Estados Unidos como se fosse uma grande vítima de todo o resto do mundo e como se todo mundo devesse aos Estados Unidos como uma forma, no fim das contas, de pedir uma subordinação do mundo, né? Então, ele trata como se tivesse dado muitos favores e privilégios, bondades para a Europa e, em troca, estivesse pedindo, nas palavras dele, apenas um pedaço de gelo. E é assim que ele se refere à Groenlândia. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Manuel Furriela, também especialista no contexto internacional, mas eu quero ouvir ainda de vocês sobre os principais pontos destacados aí. Ana Beatriz Hirsch. Não, eu acho curioso, como o Mano fala, o Mano coloca, que é como se fosse uma narrativa que é dissonante da realidade que o resto do mundo enxerga. O mundo que ele enxerga. Não, pois eu acho que até queria que o psicólogo já estivesse aqui para conseguir explicar em que momento que as realidades são tão distintas, né? O discurso do Donald Trump coloca os Estados Unidos num lugar que ele não está. Num lugar vitimizado, talvez um pouco fragilizado, como se o fato de ser a maior potência mundial não tivesse ônus e bônus, e apenas os bônus, como se, olha, eu fiz um bem geral à humanidade e essa é a primeira vez que eu estou pedindo algo em troca. E não é assim que é o mundo real. Bom, a gente está de volta para o pessoal que nos acompanha pelo rádio. Estamos repercutindo aqui as falas de Donald Trump, muitas delas a gente já esperava sobre a Groenlândia, mas tratando então os Estados Unidos como se fosse uma vítima e que teve o território tomado, né? Vou trazer aqui uma perspectiva diferente, que é a perspectiva do discurso protecionista voltado para o americano. Na minha visão, não existe nenhuma viagem na maionese. Eu acho que o Trump sabe a posição que ele está ocupando, a posição de principal líder mundial, a posição de quem não tem quem rivalize com ele, né? Ele não está brigando com a China, ele não está brigando com a Rússia, e nós não temos um líder europeu hoje forte o suficiente. Então, para mim, ele fala para o eleitorado americano. Ele fala para o cidadão americano que esse ano tem os midterms, tem eleições nos Estados Unidos, e ele precisa dessa base. Ele iniciou o ano, inclusive, ele tem uma fala que ele disse: se eu não vencer, farão um impeachment. Então, ele mostra que eu sou o grande líder que o povo americano precisa. Tanto é que em um determinado momento ele se posiciona como o líder do hemisfério. Ele não se posiciona só como um líder do governo dos Estados Unidos. Ele fala: estou aqui para defender o nosso hemisfério. Então, o que eu vejo? Eu vejo um discurso voltado para o americano, onde ele, muita gente pode falar, ele está viajando. Ele não está viajando. Ele sabe o poder que ele tem na mão, econômico, bélico. O que eu vejo é: votem a meu favor, que aí sim os Estados Unidos, né, vai ser grande novamente, que tem sido o discurso dele de sempre. E quando os Estados Unidos vão bem, segundo o Trump, todos os outros países também vão bem, né? Então, assim, vamos conversar com o Manuel Furriela, também especialista no contexto internacional, estava acompanhando o discurso do Donald Trump e vai trazer os pontos, né, os principais deles na sua percepção. Manuel, bom dia. Olá, bom dia a todos. Bom, esse aspecto que foi mencionado, né, de que Donald Trump fala propriamente para o eleitor americano, apesar de estar fazendo um discurso, né, num evento global, num evento internacional, é verdade, procede. Né, essas eleições que se avizinham, onde ele realmente está assumindo muitos riscos por conta ainda do desempenho norte-americano, está sendo complicado. Você tem questões inflacionárias, a economia também está apresentando resultados que trazem insatisfação a certos setores da sociedade. Você tem um foco nesse aspecto. Mas acho que, além desse, propriamente, não é, que é um estilo dele,
usar esses eventos, essas reuniões internacionais para esse tipo de objetivo, também tem um grande recado para a Europa em relação à Groenlândia. Então, ele tem utilizado vários instrumentos de pressão para conseguir adquirir a Groenlândia, conseguir fazer com que os Estados Unidos tenham a soberania sobre o território, tanto por questões geopolíticas, questões de defesa, mas ele negou, mas ele também tem interesse, os Estados Unidos têm interesse nos recursos naturais ali depositados. Então, esse tipo de atuação dele agora é uma pressão adicional sobre os integrantes da OTAN e principalmente os da União Europeia, né? A carta que ele tem na manga a ser utilizada como última opção é propriamente uma invasão militar, mas uma invasão militar significaria a implosão dessa aliança, a implosão da OTAN, significaria um conflito que poderia escalar para a Europa, né? Você poderia ter ali um alinhamento dos tradicionais amigos dos Estados Unidos, países importantes, aliados americanos naquela região, tendo, né, que tomar decisões difíceis, e ele, por óbvio, quer evitar, quer deixar essa como a última possibilidade. Então, também como instrumento de pressão. Ele relembra a Segunda Guerra Mundial, momento que, sim, os Estados Unidos ocuparam a Groenlândia, já que a Dinamarca estava ocupada por tropas nazistas, ocupou e evitou que elas fossem tomadas por tropas alemãs. Agora, o que ele diz que a Groenlândia estaria falando alemão ou japonês não procede, que, como a gente sabe, o eixo saiu derrotado na Segunda Guerra Mundial, haveria também a desocupação da Groenlândia, né? Isso é um momento interessante aí do discurso. Mas, de qualquer forma, um exagero, né? Ele utiliza muito esse tipo de discurso curioso, né? Mas a desocupação dos territórios alemães levaria também à desocupação da Groenlândia, né? Da mesma forma. Agora, um aspecto também curioso que a gente traz aqui é que não é de hoje que os Estados Unidos têm interesse na Groenlândia. Já no século XIX, tentaram adquirir, no momento onde adquiriram outros territórios, o Alasca, que adquiriram da Rússia, por exemplo, também foi mais ou menos naquela época, e tentaram comprar em outras oportunidades, inclusive após o final da Segunda Guerra Mundial. Eles não quiseram devolver, também ao contrário do que ele disse, ofereceram 100 milhões de dólares em valores da época, né, para a aquisição da Groenlândia. Então, não foi uma desocupação ao bel prazer, foi uma desocupação porque já na época também não houve uma negociação com a Dinamarca. A Dinamarca não teve interesse em transacionar a Groenlândia. E acabou também aqui um fato curioso, transacionando as Ilhas Virgens Americanas, um pequeno grupo de ilhas que ficam ali do Caribe, que eram da Dinamarca. Aquelas, também por pressão norte-americana muito parecida com a que fizeram à época na Groenlândia, acabaram cedendo e vendendo aquela. Mas, por óbvio, né, a imensidão do território da Groenlândia, que também, por óbvio, não é só gelo, né, você tem massa territorial, ela não é uma calota polar como é o Polo Norte, ela é territorial, né, então ela tem, com certeza, recursos naturais, né, minérios e por aí vai, e a Dinamarca já na época não teve interesse, mas acabou cedendo, né, por pressão também norte-americana, acabou cedendo nas Ilhas Virgens, né, então você tem aí alguns aspectos interessantes. E por fim aqui, só para a gente concluir essa primeira análise, nada falado ali tem muita relação com a proposta, né, de um fórum econômico. Lógico que via reflexo, o que ele disse aí de questões energéticas, tudo mais, mas assim, não há uma construção de proposta americana, né, que faça parte do escopo desse evento. Ele falou muito, né, sobre a questão a construção de usinas eólicas, falou também sobre o potencial que os Estados Unidos têm para a geração de energia limpa. Ironizou a China, né? Ironizou a China, falou... Go Biden, como sempre. Pois é, o Biden é o grande culpado, né? O antecessor, só olhando no retrovisor, que agora, comigo em um ano aí, tá voando os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão voando. Ana Beatriz Hirsch.
Professor, bom dia. Obrigada por estar aqui conosco. Professor, a gente estava aqui discutindo entre nós, enquanto ouvia o discurso do presidente, sobre como os próprios americanos enxergam tudo isso que ele tem dito, né? Eles são a favor, por exemplo, da anexação da Groenlândia, eles gostam desse discurso, embora eu saiba que seja um país também bastante polarizado, mas às vezes a impressão que a gente tem de fora é muito diferente daquilo que os americanos estão entendendo de todos esses movimentos e falas do Donald Trump. Ótimo ponto, prazer falar contigo também. A divisão, né, dentro dos Estados Unidos, a gente pegar em termos gerais, óbvio que dá para a gente também regionalizar o país, né? Você pegar aquela parte mais central, mais agrícola, rednecks, né? Que os Estados Unidos usam a expressão para identificar aquelas pessoas, e também de regiões que passaram por uma deterioração econômica, desindustrialização. Esse pessoal está sempre com ele, é um eleitorado típico. Mas a gente pegar o país como um todo, você tem entre 25% e 30% são a favor sempre dessa agenda que ele traz. Né? Então, você tem esse perfil. E ali também os outros 20%, 25%, um pouco menos, são muito oposto desse tipo de agenda. Imagina uma agenda mais próxima do Joe Biden, se a gente quiser aqui pegar uma comparação, né, em tempos mais recentes. Mas você tem o resto da sociedade que ela vai de acordo, né, com o que acha que traz efetivos resultados. Né? Então, se ele tomar essas decisões, mas ao final conseguir resultados efetivos para o país, esse pessoal embarca nesse tipo de agenda. Então, tradicionalmente, você tem, nos últimos anos, pelo menos, né, a sociedade americana voltou a ser mais conservadora do que ela era alguns anos atrás, por exemplo. Né? Você tem, propriamente, um pessoal que caminha mais de uma forma pragmática, eu diria, né, numa forma de resultados, né? E ele constrói também discursos para justificar as ações. No caso da Groenlândia, esse discurso ele foi sendo modificado. Veio com uma proposição de compra, dizendo que vivem lá poucas pessoas, que a Dinamarca é um país pequeno para controlar. Depois você viu caminhando, já dizendo para os Estados Unidos como é relevante a Groenlândia, e é realmente, em termos geopolíticos, em termos de defesa e tudo que a gente já ouviu. Depois caminhou para uma ingratidão da OTAN, né, com um território que eles chegaram a ocupar e não tinham obrigação de devolver. Então a gente percebe que ele vai caminhando, né, para construir discursos. E aí entra no que você me perguntou também. Ele constrói essas justificativas também para trazer mais apoio interno. Mas, no final das contas, a maior parte do eleitorado, só para a gente, né, resumir aqui, ele vai do cidadão americano, ele vai naquilo que vai trazer resultado. Se esse tipo de medida, no final, trouxer retorno para os Estados Unidos, aí acaba havendo uma aprovação. Nós conversamos com Manuel Furriela, ele que é especialista no contexto internacional, ajudando aqui a interpretar as diferentes falas de Donald Trump. Muito obrigado pela participação no Morning Show. Obrigado. Bom, a gente segue acompanhando por meio do nosso editor de internacional, Greco Holtz, que está na redação, né? Ainda o discurso rolando de Donald Trump, mas vamos aqui com o restante da nossa bancada para justamente acompanharmos esses diferentes contextos. Agora falando sobre a Somália, que é uma nação fracassada. Mano. Pois é, o Trump ele tem esse estilo muito pessoal, muito personalista, que joga as favas a qualquer tipo de protocolo, né? Qualquer tipo de ideia de que você, por exemplo, num evento, num Fórum Econômico Mundial, deva-se até a pauta do Fórum Econômico Mundial. De que, como presidente de um país, você precisa respeitar outros presidentes de outros países, né? Então, por exemplo, chamar a Somália de nação fracassada é algo completamente contra os protocolos típicos de chefes de Estado, né?